antes estivera triste diante dele. Pergunta para o irmão, você está triste? Pergunta para ele, você está triste? Não está triste não, né? Versículo de número 7. Vamos pular para o versículo de número 7. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dê-me cartas. Vou pedir que a igreja repita essa frase. 1, 2, 3. Se ao rei parecer bem, dê-me cartas. Mais uma vez, a igreja. Se ao rei parecer bem, dê-me cartas. Em alto e bom som, a última vez. Se ao rei parecer bem, dê-me cartas. Olha para o teu irmão e diga para ele: tem carta para você hoje. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Tome seu assento, olha para mim aqui e preste atenção no que Deus tem para a tua vida. Mensagem rápida, objetiva e direta ao seu coração. Havia um homem chamado Neemias. Qual era o nome dele? Ele tinha uma função na presença do rei. Ficou melhor o som, ficou melhor. Ele tinha uma função na presença... O som está ótimo. Abriu mais aqui e ficou show. Ele tinha uma função na presença do rei. Ele era copeiro. Qual era a função dele? O nome do rei que ele servia era Artaxerxes. Qual era o nome do rei? Diga assim: rei da Pérsia. Artaxerxes foi o 5º imperador da Pérsia. Neemias, ele serve ao rei Artaxerxes. Isso está acontecendo no ano 580 AC, a.C. Ele está na capital da Pérsia, Suzã. A Pérsia era o império que dominou sobre a Babilônia. Foi o 4º grande império da antiguidade. A história antiga é composta, é costurada pela existência de 6 grandes impérios: Império Egípcio, Assírio, Babilônico, Persa, Grego e Romano. O Império Persa é o 4º império. Foi o império que dominou a Babilônia e decretou a volta dos judeus que estavam cativos. O imperador da Pérsia, ele é o rei que domina sobre a nação. Ele é o rei que é o 5º monarca desse império chamado Persa. E Neemias, apesar de trabalhar para o rei da Pérsia, ele não é perso, ele não é persiano, ele é um judeu. Por que, sendo judeu, ele trabalha no reino de Artaxerxes? Pergunta você. Porque naquela época, quando o império ele dominava sobre uma nação, o rei, o grande monarca, tinha um costume de fazer uma espécie de concurso público sobre as províncias, a fim de selecionar os melhores jovens, os jovens mais inteligentes, os jovens mais bonitos, os jovens mais belos, para que viessem trabalhar ao lado do rei. Isso é visto em Daniel, capítulo 1, no versículo 1, quando Nabucodonosor vai selecionar os 4 jovens para estar na presença do rei. E diz Daniel 1 que esses jovens precisavam ser inteligentes, precisavam ser sábios, precisavam ser bonitos, precisavam ser de boa aparência. Neemias, então, é um jovem escolhido para servir a esse rei Artaxerxes. Então ele vai servir ao rei Artaxerxes como copeiro do rei. Ele é responsável pela alimentação do rei. O copeiro, na verdade, não é porque o título copeiro significa que ele mexia somente com o copo, não. O copeiro era uma espécie de mordomo. Ele era responsável por toda a alimentação. Ele era responsável por todo o mantimento do palácio do rei. Estava sob a incumbência dele, a arrumação, a alimentação, os modos, o comando dos serventes estavam sobre a liderança desse copeiro. Neemias, então, é um judeu que trabalha para um rei chamado Artaxerxes. Deus tinha um propósito na vida de Neemias, como ele tem um propósito na tua vida.
Deus tinha um projeto na vida de Neemias. Deus, ele cria projetos. Deus estabelece projetos. Deus realiza projetos. Deus faz acontecer projetos. Isso você já pode dar glória, porque, e você também pode dizer em seu coração, mas pregador, isso é uma redundância, porque eu sei, isso é óbvio que Deus tem uma obra na minha vida, mas entender, saber que Deus tem uma obra na tua vida é uma coisa. Agora, compreender como Deus manifesta essa obra na tua vida já é um outro lado da moeda, porque Deus escreve de maneira que às vezes nós não conseguimos entender nas entrelinhas de Deus. Haja visto que Isaías vai dizer assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Logo, se o caminho e o pensamento de Deus é diferente, às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer. Digam glória a Deus. Só que Deus tem um projeto na vida de Neemias. Só que esse projeto vai começar de forma inusitada. Neemias está no conforto do rei. Diga amém. Neemias está trabalhando para o rei. Diga amém. Diga assim: Neemias tem conforto. Diga. Diga: Neemias tem regalias. Agora, olha para o teu irmão, diga para ele: só que essa regalia vai acabar. Diga para ele. Esse conforto vai acabar. Aí você pergunta: por que, pregador? Porque um certo dia Neemias está trabalhando para o rei, e um dos seus irmãos vai chegar de uma comitiva de Jerusalém, terra dos seus pais, terra dos seus irmãos. Neemias então sai ao encontro desse irmão e quer ter notícias dos seus irmãos. Ele encontra Anani e pergunta a Anani: como está a terra dos meus pais? Você esteve por lá? Como está Jerusalém? Como está o meu povo? Ele, quem sabe, pensa que vai ouvir: olha, o seu povo está bem, o seu povo está em progresso, o seu povo está nadando na bênção. Mas ele não vai ouvir isso. Sabe o que ele vai ouvir? Ele vai dizer: Neemias, o povo que voltou para Jerusalém, primeiro, estão em grande miséria. Segundo, o povo que voltou para Jerusalém estão em grande desprezo. Terceiro, os muros da cidade estão caídos. Quarto, os portões estão queimados. Quando Anani dá essa notícia para Neemias, ele está dando para Neemias 4 situações espirituais que se encontravam em Israel. Primeiro, o povo está em grande desprezo. Isso implica em dizer que a nação estava desmotivada, não tinha ânimo, não tinha motivação, não tinha prazer em progredir e crescer. Segundo, a nação está em grande miséria, ou seja, havia um problema financeiro, a nação estava em recessão, a nação não conseguia progredir financeiramente, havia uma crise que o povo não conseguia se encontrar de forma econômica. Terceiro, os muros estão caídos. Isso implica em dizer que a nação estava vulnerável ao ataque do inimigo. Quarto, os portões da cidade estão queimados. Neemias vai ouvir essa palavra, e essa palavra vai entrar em teu coração, essa palavra vai entristecê-lo, essa notícia vai angustiá-lo, essa notícia vai desanimá-lo, essa notícia vai cair o seu semblante. Só que Deus vai pegar carona na notícia, e é essa notícia que vai motivar a Neemias a realizar um grande projeto que Deus tinha na vida desse homem. É essa notícia que Neemias não quer receber. É essa notícia que ele não gostou. É essa notícia que entristeceu teu coração, que vai impulsioná-lo, que vai introduzir em seu coração o desejo, a vontade, o querer de ir a Jerusalém para realizar um projeto. Preste bem atenção. Neemias estava no conforto do rei. Neemias estava no palácio do rei. Teu irmão Anani traz um problema para ele. Esse problema, que a princípio entristece-o,
é esse problema que Deus vai usar para motivar Neemias a realizar um grande projeto. Eu queria que você, mesmo sem entender, desse glória a Deus. Por quê? Porque o problema não veio para matar. O problema veio para manifestar um projeto de Deus. Olha para seu irmão, diga para ele, não despreze o seu problema. Diga para ele, em nome de Jesus. No Antigo Testamento, todas as vezes que Deus quis realizar um projeto e um propósito, ele começou com um problema. Vou repetir a frase. Todas as vezes no Antigo Testamento que Deus quis realizar um projeto, um propósito, uma realização, esta realização começou com um problema. Preste atenção, um problema chamado dilúvio revelou um projeto que Deus tinha na vida de Noé. Um problema chamado midianita revelou o propósito que Deus tinha na vida de Gideão. Um problema chamado filisteu manifestou o propósito de Deus na vida de Sansão. Um problema chamado Jezabel fez com que o propósito de Deus acontecesse na vida de Elias. Um problema chamado Cova dos Leões revelou o propósito de Deus na vida de Daniel. Já era você ter dado 3 glórias a Deus, mas tudo bem. Um problema chamado Fornalha revelou o propósito de Deus na vida dos 3 jovens. Um problema chamado Faraó revelou o propósito de Deus na vida de Moisés. Não entendi, pregador. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas levanta a mão para cima, levanta a mão para cima. Esse problema não vem para te matar. Esse problema vem para revelar o que ele vai fazer na tua vida em cima desse problema. Deus tem um propósito para você. Bate no ombro de 2 ou 3 pessoas e diga, não despreze o teu problema. Diga para ele. Diga, porque nesse problema você vai conhecer a Deus. É nesse problema que você vai saber quem é Deus. É nesse problema que você vai saber aonde está o projeto de Deus na sua vida. Então, agora é Deus no meio desse problema agora. Porque tem problema, levanta a mão para cima. Se tem problema é sinal que tem projeto. Se tem problema é sinal que tem... Eita, Jesus! Só que crê! Eu quero que essa igreja levante a mão dele. Receba essa palavra agora. Problema não mata ninguém. Problema revela o projeto de Deus. Daniel capítulo 3, verso 25. Nabucodonosor chamou o seu ajudante, levantou as cortinas da fornalha e fez a seguinte declaração: não jogamos nós 3 homens na fornalha? Por que eu vejo o quadro? Não jogamos, não, peraí, vem cá. Ou eu não sei mais contar, ou eu estou ficando caduco. Vem cá, rapaz. Nós não jogamos 3 homens, por que eu estou vendo o quarto? Não entendi, pregador. Às vezes Deus permite a fornalha, não para te matar, mas para revelar a Nabucodonosor quem é que está do teu lado e quem é que está contigo. Não entendi, pregador. A glória a Deus no meio da fornalha. A fornalha vai revelar quem Deus está. Levante a mão para cima. Sabe quando é que a gente conhece Jesus? Sabe quando é que a gente conhece Jesus? Olha para o seu irmão, diga para ele, depois da tempestade. Porque antes da tempestade você não sabe quem é ele. Por isso que às vezes ele fala para você, entra no barco, vamos para o meio do mar. Aí chega lá, vem um vento e as ondas. E você diz, Jesus, você me trouxe aqui para quê? Você vai saber quem sou eu. Aí no meio da tempestade ele abate o vento e abate as ondas. Aí no final da tempestade você abre a boca e diz, que homem é esse? Que homem é esse? Que homem é esse que até o vento e o mar, meu Deus, não entendi. Deus permitiu a tempestade, não foi para te matar. Deus permitiu para você saber que homem é esse. Depois eu vou dizer que essa igreja
Diga, às vezes, recebi aqui agora, olha pra cá. Diga para o seu irmão, às vezes a vitória vem disfarçada de inimigo. Pode provar a Bíblia que a vitória vem disfarçada de inimigo. Josué mandou 2 espias para Jericó. Quando os espias entraram, os cananeus disseram, mata eles, porque são inimigos. Mas uma mulher chamada Rabi disse, inimigo para vocês. Para mim, esses inimigos estão trazendo bênção escondida. Inimigo para vocês, para mim tem bênção. Guardou os espias, o mundo caiu e a casa dela ficou de pé. Mas entendi, cuidado, inimigo não vem para matar, inimigo vem para te abençoar. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Glória a Deus ou não tem glória a Deus? Caçuca de mão, diga para ele, não é pecado da glória a Deus não. Essa palavra entra no coração de Neemias, essa notícia ruim. Olha aí a notícia ruim. Está vendo como é que notícia ruim nem sempre é ruim? Eu não sei qual foi a notícia ruim que bateu na sua casa. Meu Deus. Mas fique tranquilo. Notícia ruim vem disfarçada de bênção. A pregador recebeu um boletim médico, está aqui, ó. Está acusando. Você sabe quem tem atrás desse boletim? A pregador recebeu a carta de rescisão, rapaz. O que está acontecendo? Você sabe quem tem atrás dessa carta de rescisão? Às vezes Deus te tirou de um lugar para se botar em outro para te ajudar. Mas o pregador recebeu a notícia de que o negócio vai acontecer. Não despreze a notícia ruim. Notícia ruim pode trazer projeto de Deus. Levanta a mão e Deus, levanta a mão. Elias, recebe a notícia. Aquela notícia entristece ele. Aí no dia seguinte ele vai se apresentar diante do rei. Ele é copeiro do rei. Ele vai preparar a mesa. E o texto vai dizer que antes de o rei chegar, o rei senta, e antes de o rei beber do vinho, nós lemos no versículo 1, que ele vai tomar do vinho. Repita comigo, Neemias bebeu primeiro. Repita assim, Neemias bebeu antes do rei. Você pergunta, por que, pregador? Porque além de o copeiro aprovar toda a bebida e o alimento, o copeiro tinha uma função de para-raio. Como assim, pregador? O rei tinha muitos inimigos. E havia possibilidade de a comida estar envenenada. Então, antes de o rei se alimentar, ele atesta e prova para saber se está saudável. Por quê? Porque como copeiro, Neemias tem que garantir a sobrevivência do rei. Como copeiro, ele tem que assumir o risco pela causa do rei. Não entendi, pregador? Muita gente tem projeto de Deus, só que nem todo mundo quer assumir o risco pela causa do rei. Querem estar do lado do rei, querem servir ao rei, querem gozar dos benefícios do rei, mas não querem assumir o risco. É um trabalho de missões e eu estou aqui para ganhar almas. Mas eu não posso aqui trazer uma rosa sem espinhos. Eu tenho que dizer para você e fazer uma pergunta. Está disposto a assumir o risco? Porque cristianismo não é mar de rosa. Jesus diz assim, ó. Quem quiser me seguir, não é obrigado. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. Bota nas costas. E vem comigo, porque nesse cristianismo tem calúnia, nesse cristianismo tem fofoca, nesse cristianismo tem levante, nesse cristianismo tem inferno se levantando contra a tua vida, mas tem batismo, tem glória, tem milagre, tem gozo. Só quem vai assumir o risco,
Ou vocês vão fazer igual Pedro? Na noite que Jesus foi preso, Pedro não fugiu com os discípulos, nem foi com Jesus. Pedro ficou de longe. Está lá em Lucas 22. Jesus foi pego, os soldados do templo levaram Jesus, os discípulos desapareceram. Pedro não foi nem para um lado nem para o outro, ele ficou de longe. Aí ele foi acompanhando Jesus de longe. Aí Lucas 22, 54 diz assim: e Pedro seguia a Jesus de longe. Vou repetir. E Pedro seguia a Jesus de longe. Por que de longe? Porque de longe você não se aproxima muito, porque se aproximar, você vai ter que pagar o preço com Cristo. Então você não fica nem muito longe e nem muito perto. Você vem acompanhando na divisa. Jesus está lá, eu estou aqui. Mas não posso se aproximar muito, senão o bicho pega. Mas também não vou para longe, senão eu não vejo as coisas. Eu tenho que seguir de longe. Catuca 2 ou 3 pessoas e diga assim: servir de longe é fácil. Servir de longe não tem compromisso. Servir de longe eu vou para a igreja, mas não sento no conjunto, porque se sentar no conjunto tem que sair para comprometer. Tem que vir fora. Servir de longe, eu vou acompanhando Jesus, mas não estou nem muito perto para não me comprometer. Não quero ser obreiro, não quero sentar na mocidade, não sento na irmã, mas não quero ir para longe, porque eu quero ver as coisas, eu quero saber o que está acontecendo. Jesus vai ver o mundo, ou vai vir com ele quando vai, ou vai servir Jesus de perto. Levanta a mão para cima, quem está querendo. Catuca, perdão, diga para ele: vamos para perto. Pega a mão dele, diga: vamos para perto de Jesus, vamos. Meu Deus! Vamos para perto de Jesus, vamos. Vamos para perto de Jesus. Mas perto de Jesus tem caunha? Tem. Perto de Jesus tem cruz? Tem, rapaz. Perto de Jesus é satanás levantando de tudo contra lado. Perto de Jesus tem coroa, tem cruz, tem chicotada. Aleluia. Mas perto de Jesus tem intimidade com o mestre. Perto de Jesus está com Jeová. Perto de Jesus ele compra o teu barulho e entra na tua guerra. Perto de... Só quem está perto aqui, deixa eu ver quem está perto aqui. Deixa eu ver quem está perto aqui. Deixa eu ver aqui. Quem está perto aqui, deixa eu ver aqui. Tem alguém perto aqui. Deixa eu ver aqui. Quem está perto fica presença. Quem está perto fala em língua. Quem está perto é volta. Quem está perto, levanta a mão. Quem está perto e agora. Quem está perto, às vezes não tem o que comer, mas do nada, Deus manda o urubu levar comida para você. Quem está perto, o céu pode estar fechado, mas Deus providencia o ribeiro, e que o céu fechado, processa da bebeira do ribeiro. Quem está perto tem anjo com um pão cozido na brasa, dizendo: olha, coma desse pão, beba dessa água, você não vai parar, tem muita coisa para eu fazer na sua vida ainda, mas levanta desse pão, eu tenho projeto. Quem está perto está na prova, nós não estamos abandonados por aquele que chamou. Quem está perto? Só quem está perto aqui hoje. Eu vou perguntar: só quem está perto, você dá o pulo e dá glória a Deus. Só quem está perto de Jesus, deixa eu ver. Não, peraí, vou me dizer. Só quem está perto de Jesus dá o pulo e dá glória a Deus. Jesus aqui hoje, ele está no raiar e eu sei quem está perto. Aí o pessoal vai dizer que ele se apresenta diante do rei, ele assume o risco pela causa. O rosto dele está triste, ele está com o semblante caído e o rei vai perceber que Neemias está com o semblante caído. O texto diz que Neemias se apresenta triste diante dele. O rei olhou e disse assim: que há contigo? Por que cai o seu semblante? Quando Neemias se entristece na presença do rei, Neemias comete uma transgressão de morte. Por que, pregador? Porque no reino da Pérsia era crime fatal de morte se apresentar diante do rei de cara feia.
para o rei executar Neemias. Aí você pergunta, por que, pregador? Era passivo de morte se apresentar com o rei, diante do rei, de cara feia. Porque trabalhar para o rei era o maior privilégio que alguém poderia ter. O sonho de todo persiano era estar ao lado do rei. O sonho de todo morador da Pérsia era servir ao rei. Não entendi. Neemias estava no lugar de muita gente. Neemias estava tendo um privilégio que muita gente não tem. E quando ele se apresenta diante do rei de cara feia, é como se ele dissesse, isso aqui para mim não quer dizer nada. Era a maior manifestação de ingratidão que alguém poderia ter, era servir ao rei de cara feia. Por quê? Porque estava no lugar de muita gente. Como é que pode pessoas ter o privilégio de estar no conforto do rei e serve ao rei de cara feia? Eu entrei aqui na igreja, cumprimentei todos os obreiros, dei um sorriso, falei, paz do Senhor. Falei com todo mundo. E alguns vieram falar comigo. E toda igreja que eu vou, eu jamais entro lá fundo, porque eu não tenho motivo para isso. Eu estou no lugar que muita gente queria estar. Como é que você serve ao rei, tem o privilégio de estar no palácio do rei, de comandar com o rei, de o rei te dar autoridade, e você se apresenta diante dele de cara feia, com ingratidão. Deixa eu te dar uma notícia, tem gente que queria estar sentado no seu lugar aí, mas está lá em banco 1, com 150 anos de condenações todas. Tem gente que queria estar sentado aí, mas está lá no hospital, lá na Washington Luiz, com fase terminal, e o médico só tem 2 meses de vida. Tem gente que queria estar aqui, mas está lá no Nordeste, debaixo de seca, está lá na África, então celebre a presença dele! Bate no olho do irmão que eu vejo sentar na presença do rei, rapaz! Oh, Jesus! Está na presença do rei. Não entendi, olha para cá, olha para cá. Para de reclamar de barriga cheia. Para de reclamar de barriga cheia. Eu quero acabar com essa tese de que Mefibosete, preguei semana passada sobre Mefibosete. Mefibosete ficou na favela de Lodebar. Largado, abandonado, esquecido, 20 anos. Diga para o teu irmão, isso é uma mentira. Diga para ele. Porque Mefibosete não ficou largado. Ele ficou na casa de um homem chamado Maquir, filho de Amiel. Sabe quem era Maquir? O homem mais rico de Lodebar. Sabe quem foi Maquir? Foi o homem que alimentou o exército de Davi na batalha contra Absalão. Mefibosete foi provado, mas não ficou orando a sorte. Lá em Lodebar, Deus providenciou algo para ele. Jesus, meu Deus, era para ter dado 3 glórias a Deus aí. Você pode estar sendo provado, mas Deus não deixou você orando a sorte. Você pode estar sendo, aleluia, testado por Deus, mas abandonar você, Ele não abandonou, negativo. Quer ver como Ele não abandonou? Faltou alguma coisa na tua casa, querido. Alguma vez Deus deixou de falar contigo, rapaz? Quantas vezes você estava sozinho, Deus mandou um profeta lá na porta da tua casa e disse, olha, aleluia, você foi trabalhar e o menino tocou, é Deus falando com você. Em nenhum momento Deus abandonou, em todos os tempos Ele sempre esteve olhando para você. Então você rega esse rei, adora esse rei, adora esse rei. Só que igreja, eu vou acabar o teu melhor. Tem pessoas que estão igual os condiscípulos no caminho de Emaús. Como assim, pregador? Estão andando com Jesus e não sabem. Porque Lucas 23, verso 16 diz que os olhos deles estavam como que fechados. O problema não é Jesus operar. O problema é você entender o que ele está fazendo. Ai, Jesus.
Jesus está contigo e você não está vendo. Jesus está operando e você não está vendo. Jesus está te dando livramento e você está murmurando. Você estava no ponto do ônibus, deu sinal, o ônibus não parou, você murmurou, falou, Jesus, que tripulação. Era Deus mandando o ônibus ir direto, porque ele ia ser assaltado. Então Deus te passou e você está murmurando. Deus está te livrando de enfermidades que nem mesmo você sabe e você está reclamando com Deus. O problema é, oh Jesus. Para de reclamar de barriga cheia, mulher. Conhece a parábola da casca de banana? Vou explicar para você. O irmãozinho estava na estrada comendo banana. E ele na luta, Deus só mandava banana. E ele comia banana, só banana. Banana, jogava caixa fora, banana, jogava. Chegou um certo momento da estrada, ele olhou para Deus e disse, Deus, eu não aguento mais banana. Só banana, só banana. Não tem outra coisa melhor, não? Não, toma banana. E ele comia banana. Jogava na estrada, caminhando, comendo banana e jogando a caixa fora. Chegou um certo momento, ele falou, Jesus, eu não ando mais. Parei, porque eu não aguento mais essa luta. Deus olhou para ele e disse, vou te mostrar um negócio. Olha para trás. Quando ele olhou para trás, tinha gente comendo a casca da banana dele. Diga para o teu irmão, tem gente pior que você. Está murmurando do seu problema? Tem gente pior que você. Está reclamando das suas condições? Tem gente pior que você. Você está privilegiado hoje. Deixa eu identificar quem está na presença do Rei aqui agora. Dá um sorriso para Jesus. E diga, Jesus, se não fosse o Senhor, que seria de mim? Obrigado, Jesus! O rei perguntou a Neemias, o que você tem? Aí Neemias disse assim, meu rei, como é que eu poderia estar alegre se a terra do sepulcro dos meus pais está assolada? Minha nação está em ruína, como é que eu posso estar alegre? Aí o rei fez uma pergunta para ele, que eu amo de coração. Olhou para ele e disse, Neemias, o que você quer? O que você quer, rapaz? O rei está perguntando, o que você quer? Aí Neemias fez a seguinte declaração, eu quero cartas. Levante a mão e diga, dá-me cartas. Segure na mão do teu irmão e diga, tem carta chegando aí. Só o rei vai olhar para Neemias e vai falar assim, Neemias, eu vou te dar a carta. Daqui a pouco eu explico o que é a carta. Mas olha que o rei vai olhar para Neemias e vai dizer, Neemias, eu vou te dar a carta, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Quanto tempo durará a sua viagem? E a última pergunta que ele faz, quando você vai voltar? Como é que é? Eu vou te dar carta. Você vai, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você tem tempo para voltar. Vai voltar quando? Não entendi. Vou te dar autoridade. Mas vai voltar quando? Vou te batizar. Vou fazer de você um pregador. Vou te dar revelação na palavra. Vai virar profeta. Vão vir na tua casa te chamar para fazer oração. Neemias, vou fazer de você, depois de mim, vou te dar unção e autoridade. Mas vou te fazer uma pergunta. Vai, mas volta. Porque a autoridade eu estou te dando, mas o rei ainda sou eu. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Vai voltar quando? Vai voltar quando? Recebeu a carta, recebeu a autoridade, a porta se abriu, mas muito vão e desaparecem. Mas o rei está perguntando, vai voltar quando? Dá para dar um glória ou vai ficar olhando para mim? Oh, glória a Deus! Será que Deus está falando com alguém aqui hoje? Será que Deus está falando com alguém aqui hoje? Então você vai olhar para o seu irmão com toda a educação, vai dizer para ele, você não acha que está na hora de voltar? Não, diga para ele com toda a educação. Voltar para onde? Voltar de onde Deus te colocou. Voltar para o conjunto. Voltar para o ministério.
Você vai voltar quando? Voltar o quê? Voltar a louvar como Deus te usava antigamente. Voltar a ser um pregador. Você vai voltar quando você já acha que é dono do próprio nariz. Só porque tem um rei que deu uma autorizaçãozinha, você acha que não tem mais submissão, não tem pastor, não é mais submissa a ninguém. Foi e voltou. Eu tenho uma notícia para te dar. O rei está te esperando de volta. O rei está te esperando de volta. O rei quer você de volta no palácio. Quem ouviu a voz de Deus aqui, dá para dar glória, está difícil. Dá para dar glória, está difícil. Rapaz, já tem de voltar. Porque tem uns que já fizeram igual o filho pródigo. Me dá o que é meu, eu vou embora. Me dá minha participação aí no... O que é meu no patrimônio, a extradição me dá, eu vou embora. Só que quando chegaram lá, se arrependeram. Gastaram tudo absolutamente. Aí ele caiu em si e falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai é rico. Meu pai tem um palácio, meu pai é milionário. E eu aqui desejando as alforrolas do porco. Vou voltar para o meu pai agora. Vou voltar para casa agora. E o texto diz que quando ele volta, a tradução NVI diz que o pai estava na varanda da casa. Ou seja, desde o dia que o filho pródigo saiu, o pai ficou na varanda de braços cruzados esperando que ele vai voltar. Ele vai voltar. Alguém pode ter dito, Senhor, sai daí, vai descansar, não vou sair daqui. Por quê? Porque meu filho vai voltar. Mas ele foi embora, mas eu estou ansioso, eu estou com saudade dele, ele vai voltar. E ficou o tempo todo esperando. E o filho voltou. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. O pai está na varanda te esperando. Vai voltar hoje? O que você quer, Elias? Me dá cartas. O rei olhou, você quer cartas? Quero. Para quê? Para os governadores além do rio. O que eram as cartas, pregador? As cartas eram uma espécie de pergaminho enrolado. Era feito em 2 rolos, em cima e embaixo. Então você abria dessa forma, 2 cilindros, um em cima e um embaixo. Os irmãos estão entendendo? 2 cilindros, um em cima e embaixo. Você pegava e abria assim, ó, dessa forma. Abria assim e fechava, enrolava num laço, pingava uma cera e colocava o anel do rei. Para que eram essas cartas? Essas cartas eram uma espécie de passaporte. Porque naquela época havia os muros dos reinos. E nesses muros tinham os portões e os capitões que governavam os portões. Só entrava e saía dos portões quem tinha carta. O cidadão parava no portão, o capitão dizia, quem é? Neemias. Quem é Neemias? Copeiro do rei. Tem alguma coisa aí? Não, é copeiro do rei, não pode passar. Por quê? Faxineiro do rei, para mim não quer dizer nada. Peraí que ele tem alguma coisa na mão. Aí mandava para o capitão. Quando o capitão abria, eu, rei Artaxerxes, autorizo Neemias a passar. Abre a porta para ele passar. Abre a porta para ele passar. Oh, meu Deus do céu. Não entendi, pregador. Quem tem carta não tem porta fechada. Quem não tem carta tem que burlar o sistema. Como assim, pregador? Molha a mão do capitão com ouro, prata e pedras preciosas. O capitão abre a porta. Por quê? Porque tem ouro. Hoje em dia, para a gente conseguir alguma coisa na vida, a gente tem que ter uma coisa chamada costa quente. Para você trabalhar na prefeitura, se não fazer um concurso, vai lá e tem que arrumar um tal de pistolão. Não é isso? Quando não é um pistolão, é um conchavo. É um costa quente que vai fazer a ponte. Por quê? Porque quem não tem carta, burla o sistema. Não entendi, pregador. Tem gente burlando o sistema. Tem gente pensando que passou à tua frente, porque tem conchavo, tem costa quente.
Só tem um porém. Você não vai chegar lá nem pelo conchavo, nem pela costa quente. O rei da carta hoje. Não, você não entendeu, gente. Você não entendeu. Tem uma autorização de Deus na sua mão aqui hoje. Vai entender? Não tem porta que vai se fechar na frente daquele que tem carta. Abre a porta, Satanás! Eu vou chamar alguém de carta agora, professor! Recebe carta agora, porque tem carta descendo aqui! Tem carta descendo aqui, Lavaião! Vai ter... Levante a mão para cima agora. Segure na mão do irmão, diga para ele, você não precisa de costa quente. Diga para ele, você não precisa de pistolão, diga para ele. Diga, você não precisa de conchaço. Diga, você não precisa de contexto, diga para ele. Aperta a mão dele e diga, tem carta na tua mão agora. Tem carta na tua mão agora. Tem carta na tua mão agora. As portas vão se fechar. Dá um pulo na cadeira e dá glória a Deus. Eu estou pedindo a presença de Deus. Cadê o pentecostal? Cadê o pentecostal? Fica tranquilo, sabe por que a porta não vai se fechar? Porque Apocalipse 3, verso 8 diz assim: conheço as tuas obras, e eis que eu pus uma porta aberta diante de ti. Quem abriu a porta não foi homem, quem abriu a porta foi Deus. Bate o nome do meu irmão, diga para ele, o homem não vai abrir a porta para você. Diga assim, e nem Deus vai deixar o homem abrir, diga para ele. Sabe por quê? Olha para cá. Porque o homem é egoísta. Se ele abrir a porta para você, ele vai jogar na tua casa. Sabia que é dessa forma? Sabe o que ele vai dizer depois? Ele vai dizer assim, tá vendo? Está trabalhando na prefeitura porque eu coloquei. Está vendo? Gravou um CD porque eu fiz a ponte. Está pregando no Congresso do Senado das Contas porque apresentei o homem, eu sou sinistro. Se não fosse eu, ela não estaria ali. Se não fosse eu, ela não tinha chegado. O homem é egoísta. O homem é ruim. Oh, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Eu estou falando com os irmãos e Deus começa a caminhar aqui. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso em Atos capítulo 12, um anjo visitou ele. E a Bíblia diz que o anjo foi abrindo as portas. E quando ele disparava, a porta se abria. Quando ele disparava, a porta se abria. A Bíblia vai dizer que Pedro passou pela primeira guarda, pela segunda guarda, mas quando ele chegou na terceira guarda, no terceiro portão, que era o portão mais pesado e mais ruim de atravessar, a Bíblia diz assim, e a porta se abriu por si só. A tradução NVI diz assim, e a porta se abriu sozinha. Não entendi? A porta vai se abrir sozinha. Neemias parava, a porta se abria. Neemias pisava, a porta se abria. Neemias pisava, a porta se abria. Neemias andava, a porta se abria. Neemias caminhava, a porta se abria. Olha para cá. Elevador, aquela porta de shopping que a gente chega hoje no shopping de pisa e a porta se abre, isso já tinha na época de Pedro. Porta de shopping não é coisa nova. Naquela época já existia. Por quê? Porque quando Pedro pisava, a porta se abria. Não entendi, pregador. O homem não vai abrir a porta para você. O homem não vai abrir nada, porque o homem é egoísta. Não entendi. O que Deus vai fazer na tua vida, vai abrir sozinho, por ele mesmo. Levanta a mão para cima nessa noite. Você não tem ouro, você não tem prata, você não tem dinheiro. Você anda a pé, você come arroz, feijão e ovo.
toma posse? Tem carta na sua mão, quem toma posse? Catuca teu irmão, diga para ele, essa carta não é falsa, diga para ele. Porque naquela época, sabe? Tradores disso, de verdade. Naquela época, a carta tinha que ser enrolada, colocava-se um laço, amarrava, pingava um azeite em cima do laço, um azeite não, uma cera misturada com argila em cima do laço e colocava o anel do rei. Ou seja, não podia ser lacrado. Se fosse deslacrado, daria para ver. Quando a carta chegava dos governadores, porque não foi só uma carta, eram várias cartas para vários governadores. Quando as cartas chegavam, as cartas tinham o selo do rei. Ou seja, ô Jesus, tem gente que tem carta falsa, tem gente que tem carta comprada, tem gente que compra a carta pensando que vai chegar a algum lugar, tem gente que burla, tem gente que bate no peito e diz, sou da conversão tal. Só Deus sabe como ele chegou lá. Só Deus sabe como é que apresentaram ele por um novo sistema, porque hoje a coisa mais fácil que tem é ter carteirinha de convenção. Não estou desprezando as convenções, são necessárias. Só que tem gente que faz disso uma entrada no céu. Deixa eu falar uma coisa para você, rapaz. Você não precisa de carta de homem. A tua carta tem selo divino. A tua carta tem o anel do rei. A tua carta não é falsa. A tua carta não está carimbada com o carimbo do homem. Foi o rei que carimbou. E ai de quem não abrir a porta para você passar. Ai, Jesus do céu. Olha aqui. Se o capitão do portão não abrisse a porta para Neemias, era passivo de morte. Não entendi. Se o capitão não abrisse a porta para Neemias, era passivo de morte, porque Neemias estava representando o rei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não entendi, pregador. Ai de quem não abrir a porta para você. Eu já vou orar pela tua vida, né, irmãos? Segura só mais um pouquinho, já passou o horário, eu já vou orar pela tua vida. Ai de quem não abrir a porta. Tem que respeitar quem tem carta. Tem que respeitar quem tem autoridade. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Aí você olha para mim e pergunta, pastor, que carta é essa que o senhor está falando que eu não estou vendo? Não tem carta na minha mão. Isso é uma conjectura. Eu vou lhe mostrar onde está a carta. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Paulo escreveu à igreja de Corinto. Vós sois as cartas vivas de Deus, escritas não com tinta, mas com o Espírito Santo, escrita não em tábuas de pedra, mas escrita em vossos corações. Levante a mão para cima, faça assim, ó. Não entendi. Você é a carta viva de Deus. Aonde você pisa, a carta chega. Aonde você chega, a autoridade chega. Aonde você vai, Deus vai contigo. Aonde você vai, Deus vai contigo. Ela tem carta viva de hoje. Cadê as cartas vivas? Levanta a mão. Fica de pé, igreja. Tem muita coisa aqui, mas fica de pé com as cartas vivas. Tem carta viva aqui hoje. E Paulo disse assim, ó, vós sois as cartas, diga comigo, vivas. Diga mais alto, vivas. Diga mais alto, vivas. Olha para o teu irmão, diga para ele, a carta não é morta. Ele é calado. A carta é viva. Ele mante o que é barato. Olha para cá. Quando Neemias chega em Jerusalém, já vou encerrar. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele pega a carta junto à comitiva e vai para Jerusalém, para realizar o projeto que Deus tinha na vida dele. Quando ele chega em Jerusalém, que ele pisa em Jerusalém, a notícia vai repercutir. Todo mundo vai comentar. Neemias chegou.
Essa repercussão vai bater no ouvido de 3 pessoas. Diga 3 pessoas. Diga assim, Sambalate. Diga Tobias. Diga Gesem. Quando esses 3, que são os 3 inimigos de Israel, ouvem essa notícia, a Bíblia diz que eles vão ficar desagradados. Não entendi, pregador. Eles vão ter que ouvir o que Deus está fazendo na tua vida. Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai fazer barulho. O que Deus vai fazer na tua vida vai ecoar e o eco vai longe. Só que, grave isso, olha aí, olha que negócio. Nem todo mundo que vai ouvir vai gostar. Oh, vocês estão muito calados, era para ter dado mais glória dele. Nem todo mundo que vai ouvir vai se agradar. Tem gente que vai ficar desagradado. Como é que é? É ela mesmo. O marido dela se converteu, não pode ser. É o filho dela que estava nas drogas, é aquele que era viãozinho, está cantando no conjunto, não pode ser. Mas a porta de emprego se abriu. Mas ela saiu da CPI, já está em casa. Eles vão ter que ouvir o que Deus vai fazer. No céu, levante a mão para a igreja. Abra a boca e faz barulho aqui no Ministério da Vida. Eu estou sentindo a Quantos querem sair daqui com cartas aqui hoje? Deixa o playback na agulha aí, que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levante a mão para segurar minha carta agora. Quem pode adorar esse Deus? Quais são as cartas vivas? Se a carta é viva, a carta glorifica. Se a carta é viva, a carta adora. Se a carta é viva, a carta exalta. Se a carta é viva, a carta sente a presença de Deus. Levante a mão, eu quero ver essa igreja adorar. Solta o playback e vai embora. Fecha os olhos. Sinta a presença desse Deus. Não vou deixar de acreditar. Para os seus bens. Aumenta o playback aí, né? Eu perfumo demais. Se ao menos o olhar do mestre eu atrair. Puxa aí! Sei que poderá ver esperança para mim. Tem que ser sensível. Vou sair do meu lugar de aflição. Meu pecado vou me esquecer. Essa só me olhar me condenarão. Mas o Deus do Espírito de amor julgar minha causa, meu Senhor, se levou, meu favor. Eu vou para cima para receber. Se levantamos pro cimo, a advogada contra mim não se vai descer. O meu pecado hoje nunca mais se lembrar. Vai considerar o meu verdadeiro, então ele vai sofrer. Não vou fugir, vou acreditar. Julga minha causa, meu Senhor. Eu vou deixar de acreditar. Não fique sem fazer nada. Meu perfume demais. Sinta a presença. Se ao menos o olhar do mestre eu atrair, sei que poderá ver esperança para mim. Vou me levantar, eu vou me levantar e aflição. Eu vou sair, eu me esquecer. Essa
Você aqui na presença de Deus, aqui no ministério, aqui de emoção, aqui. Aí na criança, aqui no menino na mocidade, aí presta emoção aí. Então aproveita, não perca tempo. Eu quero orar pela tua vida aqui agora. Quantos querem sair daqui hoje diferente? Levanta a mão. Posso fazer uma oração por você agora? Posso? Vocês querem receber uma oração agora com força na tua vida? Posso chamar vocês aqui na frente agora? Vocês vêm? Então vem correndo toda a igreja. Se aproxime sem medo. Pode vir mais um pouquinho para frente. As brasas juntam, o fogo se acende. Bendito seja o Deus dessa igreja. Vem chorando, vem cantando, vem se alegrando, vem glorificando. Vem exaltando, vem bendizendo. Oh, Jesus. Estou sentindo Deus aqui. Vamos aqui hoje. Tem carta de Deus aí contigo? Quando Neemias chega em Jerusalém, Neemias vai edificar o muro. Diga assim comigo, eu vou edificar o muro. Só que olha para cá, sabe por que Sanbalat, Tobias e Gesem se levantaram contra Neemias? Porque os muros estavam, diga, caídos. Diga, caídos. E essas três nações que estavam em volta de Jerusalém tinham rota comercial livre. Passavam para lá e para cá. Ou seja, os inimigos estavam lucrando com os muros caídos. Não entendi. Quando o muro está caído na tua vida, seus inimigos lucram. Está entendendo por que você torna o seu dinheiro todinho no remédio? Está entendendo por que você ganha dinheiro, ganha e não vê o resultado? Porque o inimigo está lucrando, porque os muros estão caídos. O projeto está no chão. Você está longe, você está sozinho. Você está longe de Deus. Só que você hoje vai para Jerusalém edificar o muro. E quando você levantar esse muro, escuta o que eu tenho para te dizer. Acabou a mamata dos inimigos. Acabou. Por quê? Porque quando você edificar o muro, o inimigo não tem mais passagem na tua vida. Quando você edificar o muro, o inimigo não passa mais. Não passa na tua família, não passa na tua casa, não passa no teu trabalho, não passa na tua vida, não passa no teu bairro. Porque quando o muro está caído, o inimigo faz de você capacho. Alguém sabe o que é capacho? Capacho é aquele tapete que fica nos apartamentos que você entra. Aquele tapete chama-se capacho. É o limpador do pé de quem entra. Enquanto o muro está caído, o inimigo faz de você de capacho. Só que ele fez até hoje. Porque hoje, quando ele voltar, ele vai bater de cara com o muro erguido e o projeto. Levante a mão e então dê a glória para Deus. Levante a mão, porque o Deus dessa igreja vai levantar muros na sua vida. Oh, não sinto a presença de Deus. Levante o quebra-laje. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu queria que você levantasse as tuas mãos. O hino está na agulha. Eu vou contar de 1 até 3. Levante as tuas mãos, chacoalha assim. Isso. Deus coloca na sua mão uma carta. E esse irmão que está do teu lado tem carta também. Mas muitas das vezes ele fica desanimado. Você vai dar um ânimo para ele agora. Vou contar de 1 até 3. Quando eu falar 3, solta o playback dela. E você vai dar um tapa na mão desse irmão que está do teu lado assim. Você fica diferente para ele não. De lado mesmo e vai dizer para ele assim: receba a carta de Deus agora. Agora eu vou fechar os olhos. E na presença de Deus, abra a boca e glorifica o Senhor. Vai descer carta aqui no Arraial hoje. É nós. Deus vai curar pessoas aqui.
aqui essa semana. Depois de 60, a salvação vai chegar na sua família. Depois de 80, a glória de Deus vai preencher cada quadrado desse lugar. Depois de 90, Deus vai tomar essa igreja. Depois de 95, Deus vai batizar. Está gravando o irmão agora, receba a carta. 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 Vamos começar.